Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Amor e Graça Podcast. Hoje temos a honra de trazer aqui o Bispo Cláudio, da Igreja Pentecostal Rompendo Barreiras, aqui do São Bento, que veio trazer uma palavra de Deus para nós. Seja muito bem-vindo, Bispo Cláudio. É uma honra poder ter o senhor aqui, é uma felicidade. Deus tem me propiciado a oportunidade de trazer homens de Deus aqui, né? E assim, toda vez que a gente convida alguém, essas pessoas têm recebido esse convite assim de uma maneira muito gratificante. Seja muito bem-vindo, tá? Amém. Que Deus abençoe. Um prazer, né, de estar aqui na rádio Podcast Amor e Graça. A podcast Amor e Graça. É com muito prazer e alegria de estar aqui nesta programação. Muito honroso nessa tarde deste dia, estar diante dessa programação. E com certeza não sairemos da forma que nós entramos, porque na certeza a palavra vai impactar e na certeza todos aqueles que estiverem ao alcance da nossa voz nessa tarde vão receber vitória da parte de Deus. Aleluia, é uma felicidade. Bom, o tema, a gente estava conversando aqui, o tema que Deus colocou no seu coração é sobre perdão, né? Sobre o perdão. Sobre o perdão. Então, Pastor Cláudio, o que o senhor traz para nós sobre esse tema, um tema tão importante, né? Porque a palavra do Senhor diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Multiplica aí, só para vocês terem uma ideia do que é que Jesus Cristo nos ensinou quando esteve aqui. E se é fácil, perdoar 70 vezes 7. Mas com base nisso, vamos ver, né, o que o Espírito tem para nós aqui, através do Bispo Cláudio, para que a gente possa aprender e crescer na palavra. Fica à vontade, Bispo. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor para os meus irmãos e ouvintes, né, que estão ao alcance da nossa voz nessa tarde deste dia. Um dia glorioso, né? Um tempinho fechado, né? Mas é um tempinho que Deus ele preparou, né? De trazer um refrigério para nós, né? Às vezes era muito calor e hoje nós temos esse refrigério da parte de Deus. Eu quero deixar aqui nessa tarde, no Salmo 51, versículo 9, né? A qual Davi ele confessa a Deus, né? O seu erro, a sua falha humana, né? Que hoje as pessoas olham muito para a falha, o defeito e aquilo que cometeu. Mas, às vezes, nós temos que olhar também para as boas intenções, olhar para as obras, olhar para a sinceridade e também olhar o seu reconhecimento diante de Deus. Eu quero deixar aqui, Salmo 51, versículo 9. Por favor. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da sua presença, mas torna-me dar alegria de salvação. Só até esse versículo que eu separei nessa tarde, para nós trazer aqui para nós, para os ouvintes, e para nós que estamos aqui na mesa, nessa tarde deste dia, os parâmetros que Davi ele se colocou diante de Deus. Porque olhamos pelo pecado de Davi. A lógica humana, nós olhamos pelaquilo que Davi ele cometeu e olhamos para a lógica humana, com certeza Davi teria que passar, né, pela forca, ou ser apedrejado, né, ou ser apagado da memória. Mas o Salmo 51, Davi ele entra em ação com seu coração diante de Deus, pedindo a Deus um novo coração. E o tributo, aquilo que hoje nós podemos se colocar diante de Deus, né, é a nossa sinceridade, meu amado. Porque é muito fácil eu condenar alguém, é muito fácil eu apontar aquilo que nós cometemos. A Bíblia fala bem claro que dos nossos pecados serão apagados, serão esquecidos. Paulo ele chega a dizer nas suas cartas de 2 Coríntios 5,17, os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas para muitos hoje, eles querem ressuscitar o velho homem. Ele quer apontar, ele quer diminuir, trazer lá de trás aquilo que a gente era.
E o que importa hoje é o que a gente é hoje. Nós prosseguimos uma vida nova, transformada, renovável pelo poder de Deus. E aqui eu vou falando aqui que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Que é Atos capítulo 13, versículo 22. Foi também o rei mais famoso de Israel. Antes disso, Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder, militar, músico para Davi, né? Escreve muitos salmos e aonde escreveu seu amor, fé e humildade. Isso nós vemos aquilo que Davi, ele se colocou diante de Deus. Foi um rei que nunca perdeu uma batalha. Deus sempre diante dele. Deixou um legado muito grande, a qual ele não chegou até o final para edificar e para construir o templo, mas a toda a riqueza, tudo aquilo que ele conquistou na guerra, no seu vencer diante do Senhor, ele deixou para o seu filho Salomão. E aonde Salomão ele deu continuidade. Há sempre a dizer aquele que deixou o legado. Assim como foi Davi, se tu for como Davi, não faltará homens, soldados, guerreiros diante de ti. Então nós vemos que, como Paulo também diz, né? Sede, pois, os meus imitadores, assim também como eu fui de Cristo. Isso mostra que o que ele deixou dessa procedência, com certeza, as guerras vai sempre ser vencida, porque Davi tinha um alvo, era Cristo. Ele falhou. Mas Salomão, ele sempre vai dizer que não há homem justo na terra que não faça bem, que nunca peque. Hoje, o diabo, ele quer trazer, sim, a condenação. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Mas a saber que o que vai valer, independente da atmosfera, independente do pecadinho, o pecadão ou o grandão, o pecado é um só. Independente daquilo que nós falhamos, mas a certeza, se nós colocarmos diante de Deus um coração puro, um coração sincero, com certeza, foi o que Davi ele fez. Davi ele pediu a Deus, Senhor, torna-me da alegria. Hoje, quantos estão perdendo a alegria de salvação? É verdade. Porque não se perdoa nem a si mesmo. Ele não se perdoa, e como é que ele vai perdoar outras pessoas? Ele mesmo está se condenando, ele mesmo está se colocando como Deus. Não vou perdoar nem eu mesmo por aquilo que fiz. Não podemos esquecer, o único 100% é Cristo. O único que é puro é Cristo. Ponto. Não tem para onde nós corremos, porque todos nós somos falhos. Hoje, pode pecar todo mundo, mas se o pastor pecar, ele é crucificado. Por quê? O único que não pode pecar entre a igreja é o pastor. E é uma colocação errada, porque todos nós falhamos. Todos nós cometemos erro, falha. Mas a saber, irmãos, que o erro não está na igreja. É claro que a igreja somos nós, mas a igreja ela não está no templo, não está em quatro paredes. Na estrutura. Né? Na estrutura, o erro está em nós, está em mim, está no meu irmão e está nos demais. Ah, mas eu não erro. Se tu não errar em palavras, tu vai errar em pensamento. Então, para onde nós vamos correr? Vamos a se colocar como Jesus. Ele se colocou diante dos discípulos, vou botar aí os 70. E quando ele trouxe aquele discurso poderoso, saiu todo mundo, só ficou os 12. Como Pedro era um camarada muito arisco, muito explosivo, Jesus colocou Pedro numa colocação. Ô Pedro, também tu não quer ir com ele não? Eu, Senhor, para onde eu irei? Só tu tens palavra de vida eterna. Então hoje, o que prescreve na nossa vida, irmãos, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão ao alcance da minha voz, não critique, não se crucifique pelo aquilo que tu cometeu, mas entra com sinceridade. Quando nós vemos os 3 posicionamentos de Ezequiel no capítulo 47,
entre o lombo, entre o joelho, o próximo dos pés. Mergulha, mas quando chegou próximo ao seu pescoço, ele mergulhou, porque não tinha como ele andar. Isso, Deus não quer o ser humano pela metade. Ou você está dentro ou você está fora. Então mergulha nos parâmetros da vontade de Deus, para que Ele possa também trabalhar no nosso pensamento, no nosso psicológico, porque Davi foi um grande homem, que teve falha, mas que se redimiu diante de Deus, e deixou, irmão, essas cartas, essas passagens de Davi maravilhosas entre o seu povo. E hoje nós temos um segmento, uma coisa tremenda de arrependimento. Um arrependimento, irmãos, que nos impulsiona a cada dia nos seus salmos a refletir, procurar ser positivo. Tem uma passagem de Davi lá no Salmo 126, isso, versículo 126, versículo 3, que Davi, ele fala assim: cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Então eu me coloquei diante do Senhor e Ele teve misericórdia. Nós vemos a angústia que Davi teve, mas Davi, ele sempre teve a estar diante de Deus, a ouvir a voz de Deus, a considerar e a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse no seu ministério e na sua chamada. Incrível, né? Ver que ao seu chamado houve muitas causas. Samuel, quando chegou na casa do seu pai Jessé, ele apresentou um dos seus melhores irmãos, mais bonito, mais maduro, forte, né? Mais forte, né? Mais visto, tinha mais aparência. Enquanto ele estava lá, observando e vendo os seus irmãos, que a qual Deus mostrava a ele que não era nenhum deles, né? Porque Deus não olha pela aparência. E ele perguntava: não tem mais ninguém que possa declarar? Tem. Davi, que está lá no pasto. E ele já tinha cheiro de ovelha, né? Então ele, como um jovem ruivo, ele estava no campo. E Samuel falou: só vamos sentar na mesa quando ele chegar. E quando ele chegou, Samuel olhou ele e falou: é esse mesmo. Foi confirmado. Irmão, nós temos que ter uma direção de Deus, para que nós não venhamos tomar medidas precipitadas. Infelizmente hoje, tem muitos porteiros que teria que estar lá em cima do púlpito. E tem muitos homens, evangelistas, pastores, estou botando até lá no meio, bispos, que tinham que estar lá na portaria. Porque às vezes, o chamado dele não é lá, é cá. O aprendizado já começa aqui de baixo. Hoje tem pastores que não quer lavar mais banheiro. Tem pastores hoje que não pegam nem a vassoura para varrer o chão, o piso da igreja. Não é desmenosprezando, não. É verdade. Porque quando nós começamos, eu comecei como um cooperador, um obreiro, um diácono, um presbítero e um pastor e um bispo hoje, eu comecei lá de baixo fazendo todos esses trabalhos. Cada degrau eu pude tomar esse aproveito dessa oportunidade que Deus ele me deu. E hoje, mesmo como bispo da casa do Senhor, eu continuo sendo como Neemias. Eu sou o garçom. Eu estou lá para o que vier. Se não tiver ninguém para limpar a igreja, eu vou lá e limpo. Se não tiver ninguém para lavar o banheiro, eu vou lá e limpo. A importância de nós fazermos as coisas de Deus com amor, com sinceridade. O contribuir segundo o seu coração não é só na finança, não. É contribuir o nosso coração, que a gente está a dispor à vontade de Deus. Assim como Davi, ele se dispôs, ele se derreteu, ele pediu: o Senhor me deu um novo coração, porque esse coração eu já não quero mais. Então Deus, ele deu ele o outro coração. E é o que nós precisamos. Senhor, quando não der, Deus nos dá um novo coração, porque o coração às vezes é enganoso. A Bíblia fala que Jeremias fala no capítulo
acho que é capítulo 17 em diante, que o coração é mais enganoso do que todas as coisas perversas. Mas Provérbio de Salomão, capítulo 4, 23, sobre todas as coisas, o que nós devemos guardar é o nosso coração, porque nele procede a saída da vida. Aleluia. Esse proceder a saída da vida que vai trazer maturidade tanto para a pessoa que fala e tanto para a pessoa que ouve, que vai trazer verberação, atitude de quê? Poxa, a sinceridade, ela vai mover a mão de Deus, a integridade, o amor, a mansidão, isso vai trazer o quê? Fortificando aqueles que... Tem muita gente hoje que está caído, meu irmão. Caído na fé. Né? Está caído, está precisando disso. Está precisando de um apoio, está precisando como Jesus, ele estendeu a mão de Pedro no momento mais difícil, quando ele andava sobre as águas. E Jesus foi lá, levantou Pedro com as suas mãos. Quantos hoje estão caídos e ninguém quer ajudar a levantar? Quer ajudar. Falta um abraço. E quando nós vemos Neemias, que tem o significado de abraço, hoje ninguém quer abraçar, ninguém quer estar se preocupando. Hoje as pessoas se preocupam com a vida dos outros, mas não se preocupam em trazer um levante, dar um levante àquela pessoa que está caída. Pastor, incrível. Agora, um programa antes, que é o programa que abre a segunda temporada, né, do Amor e Graça, o pastor Eric, lá da Rocinha, né, ele tem um ministério lá na Rocinha. Depois eu vou até te convidar para ver esse programa também. Ele fala exatamente disso. E ele fala de Pedro, mas ele fala de uma outra passagem, não de Pedro no mar, mas de Pedro, quando Pedro vai entrar na sinagoga, que ele encontra aquele pedinte na porta da sinagoga, e que ele diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, mas o que eu tenho lhe dou, que é o Espírito Santo. E ele dá a mão e levanta esse homem, e esse homem entra no templo, levando e glorificando ao Senhor. Olha como é que são as coisas, né? É um outro programa. Né? Vocês não se conhecem, mas vocês estão falando da mesma coisa, do mesmo homem, só que em situações diferentes. Estão falando do momento que Jesus Cristo dá a mão a Pedro, e depois Pedro aprendeu com Cristo e dá a mão para esse homem que precisava de apoio. E ele fala também sobre isso, é incrível, ele fala sobre abraço, ele fala sobre abraçar. Né? E assim, o nosso programa ele tem esse viés de falar do amor de Cristo e falar também de ações sociais. Quando você abraça uma pessoa, você está fazendo uma ação social. Isso. Quando você pega um telefone, que você liga para uma pessoa e dá um bom dia, uma boa tarde, procura saber como ela está, isso é uma ação social. Quando você dá um bom dia, uma boa tarde para uma pessoa que está do teu lado, dentro de um ônibus, a gente perdeu isso, pessoal. A gente passa por uma pessoa na rua, é como se fosse um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Você passa na porta de uma senhora ou de um senhor, você não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Eu sei que muitos vão dizer, poxa, mas às vezes a gente dá bom dia, boa tarde, a pessoa nem responde. Faz a sua parte, planta a semente. Se ela não responder para você, ela vai responder para alguém. E Deus vai estar vendo essa ação e essa atitude. E esse tema é muito importante, o tema do perdão, do se perdoar também, né? Tem muitas pessoas precisando se curar, tem muitas pessoas doentes de espírito, de alma, tem muitas pessoas tirando a sua própria vida. E eu preciso dizer isso a vocês, porque a gente não pode esconder a verdade. Quando a gente fala da verdade, quando a verdade está aberta na nossa frente, nós temos a obrigação de falar. Infelizmente, se tem uma coisa que a gente não pode fazer em hipótese alguma, é tirar a nossa própria vida. Quando a gente tira a nossa própria vida, a gente quebra um elo. A gente toma uma decisão que a gente não pode tomar, sabe? Então essas pessoas precisam ser curadas antes de tomar essa atitude, porque quando você toma essa atitude, é uma atitude que não tem, infelizmente, mais volta. E é um preço muito alto a se pagar quando a gente chega a esse ponto. Então vamos olhar para o lado, pessoal. Tem pessoas precisando de um abraço, tem pessoas precisando de ser ouvidas às vezes. Sentar com uma pessoa desarmada, deixa a pessoa falar, ela vai falar porque ela está precisando aliviar o coração, ela vai chorar com você, você vai ser uma ferramenta de alívio, e dali ela já vai sair dali desanuviada, perdoada por ela mesma, porque às vezes a pessoa carrega um fardo tão grande que ela mesma não consegue se perdoar. E aí a gente entra na questão que o nosso bispo falou aqui agora. Se você não consegue se perdoar, como é que você vai perdoar alguém? Né? E o julgamento não nos cabe.
tá? O julgamento não nos cabe. A gente precisa estar atento a esses detalhes. Esse apontar de dedo, né, que o senhor falou aqui, leva muitas vezes pessoas à perdição. Quando as pessoas estão precisando de um apoio, e em vez de ter esse apoio, tem só dedos apontados, crítica, né? Aí eu disse, eu falei, eu sabia, quando no fundo nós não sabemos é de nada, porque tudo é por Ele e para Ele. Ele é que sabe de todas as coisas. Toda a sabedoria terrena é um ínfimo, é um grão de areia acima, né, em relação à sabedoria de Deus. Nós não sabemos de nada. Qual de nós saberia quando dizer o dia que a gente ia nascer e sabe dizer agora exatamente o dia que a gente vai partir daqui? A palavra do Senhor também fala qual de nós é capaz de aumentar 1 centímetro, um fio de nosso cabelo, ou um côvado a nossa estatura. Nada disso nos pertence, porque tudo isso foi pré-determinado lá atrás, antes da gente ser concebido. Tem uma palavra na Bíblia que diz, antes de você ser gerado, eu já te conhecia. É forte. Jeremias 1,5. Jeremias 1,5 diz isso, né? Então, antes da gente ser gerado, vocês têm noção do que é isso? Antes de você ser gerado, Deus já te conhecia e já chamava você pelo seu nome. Ah, minha mãe que me deu o nome, meu pai que me deu o nome. Seu nome já tinha sido escrito há muito tempo. Muito provavelmente seu pai e sua mãe nem se conheciam. E você já estava predeterminado a vir ao mundo. Porque Deus assim predeterminou. Se a gente está respirando aqui, se vocês estão nos vendo, se a gente está podendo conversar aqui, é só pela graça dele. Porque se não fosse, a gente já teria sido consumido há muito tempo. Mas é uma felicidade, pastor. Mas ainda falando de Davi, é importante, né, a gente entender. O Davi, ele não comete um pecado só, não. Ele comete uma série de pecados em sequência, levando um homem inocente à morte. Então, ele deixa o coração dele ser dominado por um desejo que ele sabia que não poderia ter. Ele tem uma relação, né, com uma mulher casada. Ele engravida essa mulher casada. Olha a sequência de coisas erradas que Davi faz. Não satisfeito, ele pega o marido dessa mulher, coloca numa frente de batalha para que ele morra. Olha a sequência de coisas erradas que ele faz. E, assim, como ele se sente pesado por todas essas falhas e essas quedas em sequência, e se arrepende de tal maneira que Deus consegue enxergar nele pureza. Mas mesmo assim ele paga um preço alto por isso. Tá? Ah, mas Deus perdoou. Sim, Deus perdoou. Mas tem um preço. Vem a consequência. Vem a consequência. E a consequência não foi fácil. A consequência foi não só dolorosa, como foi contínua. A própria palavra diz, que Deus disse, né, que a espada não se afastaria dele. Até os fins dos dias dele, ele guerreou. E ele não conseguiu fazer ou realizar o maior sonho dele, que era construir o templo. Isso foi feito pelo filho, o filho Salomão, né, que é o segundo filho de Betseba. O primeiro morre, porque ele também paga o preço. Esse é o segundo filho que ele perde. Ele já tinha perdido um filho antes. E depois ele perde esse filho que ele teria com Betseba. E depois Deus o contempla e faz com que nasça Salomão, que foi um dos maiores reis que já existiu. Salomão foi maior do que Davi. Salomão foi maior do que Davi. Foi o terceiro rei de Israel. O terceiro rei de Israel. Mas ele foi maior do que Davi, porque a própria palavra diz, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Então isso é para a gente ter uma ideia de como foi Salomão. Mas tudo isso veio a reboque de uma atitude ou de várias atitudes erradas de Davi. Mas aí que está o segredo. Ele errou, ele peca em sequência, mas ele se arrepende com o coração contrito, de verdade. E a palavra de Deus diz isso, né? Buscareis e me achareis, quando me buscardes De todo o coração. de todo o coração. Percebe? Não há pecado sem perdão. É forte. É forte. É forte. Isso emociona a gente. Buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Quando fala de todo, é de todo. Não pode ter uma mácula, não pode ter nada. É só um coração contrito, em busca de um perdão que virá.
mas você vai ter que pagar o preço do arrependimento. E se arrepender é jogar aquilo que aconteceu no mar de esquecimento e olhar para frente e fazer como Paulo, que sempre, que no finalzinho dizia, eu sigo para o alvo. Não tem problema, pode entender. Eu sigo para o alvo, E o alvo qual é? O alvo é Cristo, Cristo Jesus. É Ele que é o nosso alvo. Então, esse apontar que o pastor fala, muitas vezes é para nos separar. Nesse apontar, muitas pessoas saem da igreja, largam uma bênção, se desviam, por causa, às vezes, de uma palavra que ouviu na igreja, um apontar de dedo, que é a hora que o pastor diz que a gente tem que ter discernimento. Não cabe a nós julgamento. A gente precisa olhar e ver que muitas vezes aquela pessoa está precisando de ajuda. Às vezes aquela atitude é um chamado, é um pedido de socorro. E é nessa hora que a gente tem que deixar o Espírito agir. Não é agir segundo a carne, segundo o que a gente vê. É segundo o que Cristo quer que a gente faça. Mas dando continuidade ainda em relação a Davi. Davi nos ensina muito, Nos ensina muito. Os Saulos. Tanto que no momento que ele passou, que a espada estava sobre a sua família, aonde o homem ele semeia, isso também vai ceifar, E o que ocorreu? Um dos seus filhos estrupou a sua irmã, que era Tamar. No final, Abisalão manda matar o seu irmão e toma o reinado de Davi, seu pai. No final da história, Abisalão, fugindo na guerra com o povo de Israel, ele ficou preso nas galhas da árvore dos seus cabelos, porque ele tinha um cabelo grande, e ali o seu próprio soldado, o soldado fiel de Davi, vai e mata ele. E ele não queria, mesmo que o filho dele fez o que fez, mas ele queria o seu filho Abisalão vivo. Mas talvez eu possa assim crer que não foi realizado isso, porque eu creio que o próprio Deus ele fez o trabalho que tinha que ser feito, de tirar Abisalão do convívio, porque pelo que ele fez, então isso mostra aquilo que nós procuramos, que nós fazemos, que as consequências ela vêm. E às vezes na nossa vida hoje a gente paga uma consequência que a gente deixou lá atrás, mas que nós devemos entender a vontade de Deus, porque aquilo que ficou lá atrás, as consequências vêm o quê? Usar ponto. Eu tenho 10 anos na igreja, mas o diabo ele vai usar uma pessoa, depois de 10 anos, te apontar aquilo que tu fazia. Aquilo que eu fazia. Então, a tentar nos parar e nos envergonhar. Mas a sinceridade de Davi, que trouxe ele a firmeza de se restituir e de se colocar nos atos do Senhor, aonde nós vemos um fato verídico, isso nos traz uma reverberação muito grande. Muito grande. Isso mostra que Deus ele nos dá oportunidade, dependendo daquilo que nós fizemos. A todo tempo. Todo tempo. Então mostra que vai valer diante do homem nessa terra é o seu coração puro. Contrito. Coração contrito. Aí fez me lembrar, lá em Lucas capítulo 15, eu acho que é versículo 15, quando o filho pródigo dizia assim, quando ele viu o seu jornaleiro do seu pai, comendo do bem, do melhor, e a qual o que ele tinha da sua herança ele gastou entre as meretrizes do mundo afora, ele falou, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Porque lá eu tenho mais do que eu tenho aqui. Estava comendo a comida dos pobres. Isso. E vemos uma coisa, meu amado, que a insatisfação do seu irmão foi muito grande. E é o que hoje nós estamos se inteirando. Nem todos querem ver a nossa felicidade. Porque não vigia. Coloca o seu coração negativo, a sua mente se voltado para o mal. Porque ele teria que fazer o quê? Como o pai dele fez. Ele recebeu o filho dele, deu as vestes ao filho dele e fez uma festa. E qual é essa festa hoje, irmão? Quando Jesus, a Bíblia fala que, ele diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas por que a alegria do Senhor é a nossa força? É a nossa força de permanecer na vontade de Deus.
A nossa força é estar ali na vigilância, ser obediente. Por isso, o Senhor, ele se alegrou quando Davi se colocou diante de Deus. E hoje, infelizmente, Jesus está hoje como ele olhava para Jerusalém. Quando ele olhava lá pelo aquele camelo, e a Bíblia fala que quando ele olhava para Jerusalém, a Bíblia fala que ele chorou. Hoje Jesus não está se alegrando com algumas pessoas más, porque Jesus não está se alegrando por causa do comportamento, da atitude que muitos hoje estão tomando. Né? Mas quando Jesus se alegra, é pelo bom comportamento que eu e você venham tomar, ainda que não somos 100%, mas pelo menos nós estamos procurando caminhar, né, certo. Caminhar certo, ter retidão, ter temor, ter sinceridade e procurar mostrar e as pessoas de fora ver o nosso caráter, né? O caráter forjado, né? Então isso que nós precisamos hoje, meu amado. É verdade. Eu sempre tenho falado na igreja, a justificativa diante de um homem, diante de uma mulher, ela vem através da nossa seriedade diante de Deus. Deus não pode justificar por mim se eu estiver errado. É verdade. Não tem como. Porque senão ele mesmo vai sair dos seus princípios. Dos seus próprios princípios. Mas o princípio básico, se eu e você tivermos com sinceridade, pode se levantar um inferno contra você. Deus ele vai tomar frente, porque você está na sinceridade. Então, eu e você vai ser justificado por Deus. Aleluia. E isso é que importa na nossa vida. O mundo se levanta, pode se levantar. Tem uma palavra que fala um dos pregadores que vivenciou o passado, eu não estou bem lembrado do nome dele não, mas ele falava assim: e ainda que uma multidão não te ouça, se não querem ouvir, pregue para ti mesmo. Aleluia. Isso mostra que nem todos querem ouvir. Quando Gálatas fala lá que muitos terão comichão nos ouvidos, muitos não querem ouvir a verdade. Esse é o ponto. Não quer ouvir a verdade, só quer ouvir o seu bel prazer. Então ouve o seu bel prazer, porque a verdade, ela sempre será a verdade. Ela sempre será a verdade. E ai de nós se não falarmos a verdade. A verdade. Então, irmãos, eu penso assim, se tiver de te entristecer o meu irmão, eu prefiro entristecer o irmão do que entristecer a Deus. Porque eu não posso deixar de falar aquilo que eu e você tiver errado. Né? A Bíblia nos corrige. Vai ser um combate. Mas temos que falar e ser como Ezequiel. No capítulo 2, 17 e no capítulo 33, 27. Da minha boca tu ouvirás, da minha parte tu avisarás. Aleluia. Amém, Muito forte, amém, irmão. Agora você me fez lembrar, sabe de quem? De João Batista. Perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Isso. Perdeu a cabeça, ciente de que estava comprando uma guerra, mas ele tinha que fazer aquele papel, não por ele, mas porque Deus o determinou que ele dissesse aquilo. Ele precisava falar a verdade para o rei da época, agora me fugiu o nome dele, que estava tendo, né, relações com a esposa, Herodes, né? Herodes Antipas, que estava tendo a relação com a esposa do irmão. E ali era um pecado que o João Batista não podia deixar passar. E ele fala isso claramente, tanto para Antipas quanto para a mulher dele. E por causa disso, ele perdeu a cabeça dele foi levada numa bandeja de prata. Mas ele não negou a obrigação dele de alertá-los. Porque se ele não falasse a verdade e eles fossem para o inferno, porque ele não falou a verdade, essa culpa ia cair na conta dele. Isso. E eu não tenho dúvida que ele está salvo e que um dia nos veremos em glória. Porque ele fez a parte dele, a missão dele. Né? Inclusive, quando ele está preso, ele fala, é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista fala isso. Porque ele veio, quando Jesus Cristo chega, advindo o tempo de Cristo. Então, João Batista sai de cena para entrar o Rei dos Reis. E ele teve que pagar esse preço alto por dizer a verdade, e aí bate muito com o que a gente está conversando aqui, né? Perdão, coração contrito e arrependimento. Coisa que não aconteceu com Herodes Antipas e a esposa dele. Tiveram diversas oportunidades. João Batista ficou preso durante um tempo, e mesmo assim não houve, não houve o arrependimento nem por parte dela, nem por parte dele.
E o inimigo monta um ardil e chega um determinado momento que o rei, né, determina que quem desse o melhor presente para ele numa festa, ele honraria com qualquer pedido. E aí a filha da esposa de Herodes ganha essa competição, e aí esse presente, né, ele considera o que ela oferece para ele, que é uma dança, o melhor presente. E na hora que ele pergunta o que ela quer, ela, induzida pela mãe, pede a cabeça de João Batista. Mas aí entra bem nisso que a gente está falando, né? De perdão, de reconhecer. Porque o perdão também, pessoal, vem muito do reconhecer o erro. Isso. Né? Você para ser perdoado, você tem que reconhecer o seu erro verdadeiramente. E o coração contrito é o que Deus escaneia. Deus escaneia os corações. Ele fala também que muitos dizem, né, muitos dirão Senhor, Senhor, mas muitos não me conhecem verdadeiramente. E ele fala que no dia do juízo final, muitos dirão Senhor, Senhor, em seu nome expulsei demônios, em seu nome curei doentes, né? E ele dirá, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso vai ser forte, e eu espero em Deus que nenhum de nós ouçamos essa palavra. Porque a partir do momento que alguém receber essa palavra, é uma palavra de condenação. Só que não é uma condenação momentânea. Será uma condenação eterna. A gente não terá outra oportunidade. Então esse é o momento de se arrepender, de ajoelhar, de abrir o teu coração e falar com Ele de todo o coração mesmo. Se quebranta na frente dEle, pede perdão. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando ele foi imolado naquela cruz por nós, ali ele levou todos os nossos pecados, transgressões, doenças, tudo. E basta que a gente reconheça isso e peça perdão de coração aberto, para que ele possa fazer tudo novo na nossa vida. A ele toda honra e glória. Meu amigo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Tem alguma palavra que você gostaria de falar para a gente fechar? Isso. Quando a gente começa a falar do amor de Deus, principalmente quando nós estamos aqui TED a TED, se deixar nós vamos até amanhã. Vai até amanhã, é verdade. E é bom demais, né? Para nós, aquilo que foi falado aqui acerca de João Batista, eu estou até colocando o dedo assim diante da câmera. Por favor. Como eu estou colocando o dedo te apontando. Não te apontar para te diminuir, mas te apontar para te falar que Deus ele restituiu o homem à mulher, mas para ser uma só mulher. Assim como João Batista, ele repreendeu ele e a sua cabeça foi arrancada por falar a verdade, a gente aqui também não podemos deixar de falar a verdade, não. O homem que casou, ele tem que ter só a única esposa. Entendeu? Ser garanhão não entra no céu não, tá? Se conserta com Deus, que hoje ele fala sobre conserto. Então se conserta com Deus, se está amaziado, procure o seu pastor, se acerta. Antes, quando eu entrei para a igreja, eu fui contemplado por um pastor, que esse pastor partiu pelo Senhor. Ele pagou meu casamento na época. Eu fui batizado nas águas, eu e minha esposa, e eu vivi com essa minha esposa que partiu para o Senhor 35 anos. Vivi 35 anos com ela. Passei o período, agora casei de novo. E estou tudo direitinho diante da lei do homem e diante da lei de Deus. Então, faça bonito desse jeito, para que você também possa ir para o céu. Que Deus te abençoe. Aleluia. Bom, pessoal, então chegamos ao final aí de mais um programa, Amor e Graça Podcast. Foi uma alegria receber o Bispo Cláudio aqui. Palavra de vitória, são coisas que a gente deve estar sempre procurando meditar. O arrependimento, o coração contrito, né? Que Deus sempre ele fala, né? Que ele se agrada muito, né? Da humildade. E você pedir perdão é um sinal, é um ato de humildade. E faz com que você cresça na consideração de Deus. Porque quando você se humilha na frente dele, você demonstra que ele é o Senhor da sua vida. Bispo Cláudio, muito obrigado pela presença, obrigado a vocês por nos acompanharem. Tá? Peço a vocês que divulguem, que
compartilhem essa palavra. Pode ter alguém que esteja precisando ouvir também um pouquinho do que nós conversamos aqui. E acompanhem o Amor e Graça Podcast. Teremos outros aí, sempre às segundas-feiras, 8 horas da noite. Estaremos lançando tanto no YouTube quanto no Spotify um programa novo para que a gente possa entrar no seu lar e no coração das pessoas, não por nós. Né? Falando como o João Batista falou, nós queremos diminuir. Nós queremos que Deus cresça nesse propósito, tá? Aqui, nem eu, nem o Bispo Cláudio, nem nenhum de nós que participamos aqui buscamos louros para nós, não. Se possível fosse, nossa imagem nem aqui estaria. Só estaria a graça e a glória do Senhor, porque tudo é dele, para ele e por ele. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Bispo. Até a próxima. E gostei, pretendo voltar mais. Vamos começar mais. Só marcar. A porta vai estar aberta. Estamos aí e é uma alegria muito grande saber que, né, as pessoas hoje referem muito a parte financeira, mas a maior riqueza é o que nós estamos levando para mim e para você nessa tarde. Aleluia. É a palavra do Senhor. Muito obrigado e até a próxima.